Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Nós estamos falando sobre a Constituição Federal de 1988. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, junto com vocês já há algum tempo. E vamos falar neste vídeo sobre os artigos 111 e 111-A da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós vamos falar sobre os órgãos da Justiça do Trabalho. E o texto do artigo 111 não é de difícil compreensão. São órgãos da Justiça do Trabalho. Inciso 1º, o Tribunal Superior do Trabalho. 2, os Tribunais Regionais do Trabalho. E 3, Juízes do Trabalho. Observe que Juízes do Trabalho com J maiúsculo e com T maiúsculo, dando a ideia do juízo, não da pessoa física do juiz. De certo modo, se referindo à vara do trabalho. Pois bem, nós já temos o nosso organograma e a gente sempre volta a ele porque ele é bem esclarecedor. Nós temos aqui, nessa parte azul, a parte de baixo, o primeiro grau de jurisdição e temos aqui o segundo grau de jurisdição, né? A partir daqui o segundo grau de jurisdição. Você vai ver aqui, olha, os juízes do trabalho, né? Das decisões dos juízes do trabalho pode haver recurso para o TRT. E das decisões do TRT pode haver recurso para o TST. Nem sempre, tá? A lei vai trazer requisitos, mas, regra geral, a gente pode entender dessa forma. Então, nós temos aqui uma parte da justiça especializada. Nós começamos a ver sobre a organização do Poder Judiciário, sobre os órgãos do Poder Judiciário, na aula do nosso artigo 92. Está aí na tela para você. E em destaque, nós temos como órgãos do Poder Judiciário, no inciso 2A do artigo 92, o Tribunal Superior do Trabalho e no inciso 4º, os tribunais e juízes do trabalho. Pois bem, nós vamos lembrar também que lá na aula do artigo 92, nós entendemos um pouquinho de como está organizada a justiça. Se você não assistiu à aula do artigo 92, depois que assistir essa, você volta lá e você vai aprender bastante sobre esse tema. Na aula do artigo 92, a gente explica ponto a ponto. Aqui, eu só quero destacar o seguinte, que faz parte da justiça especial, da justiça especializada, a justiça do trabalho. Dessa grande divisão que a gente tem entre justiça comum e justiça especial, de um lado a gente tem a justiça comum, com a justiça federal e justiça estadual, e, de outro, a justiça especializada, que envolve a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. No nosso quadro, a gente pode ver aqui, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar, certo? Aqui você tem a divisão e pode, então, compreender essa parte. No artigo 111-A, que tem a redação dada pela emenda 122 de 2022, nós temos o seguinte: o Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de 27 ministros escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo, vamos deixar os incisos para ver daqui a pouco. Vamos nos concentrar ao texto do artigo 111-A. E o que a gente pode destacar? Primeiro, são 27 ministros. O Tribunal Superior do Trabalho possui 27 ministros. Mas não é a primeira vez que nós mencionamos isso. Você pode ver que em aulas passadas, como do artigo 101, 103b, 104, 107, a gente vem mostrando esse quadro. E esse quadro a gente tem a organização dos tribunais superiores. E a gente vai ver que no STF são 11 ministros, no CNJ são 15 conselheiros, no Superior Tribunal de Justiça nós temos 33 ministros. Nós já falamos inclusive dos mnemônicos, né? STF somos todos futebol, 11 ministros, né? 11 jogadores de futebol em campo. STJ somos todos Jesus. Conta a história que a idade que Jesus tinha quando padeceu foi de 33 anos. É um mnemônico para você lembrar. Não importa a sua religião. O importante é que na hora da prova você lembre do mnemônico e te traga a aprovação, ok? Nos TRFs nós temos no mínimo 7 desembargadores federais e no TST 27 ministros. Professor, tem um mnemônico para o TST? Tem, muito conhecido. Não fui eu que inventei, mas funciona.
30.103, TST, 30.103, 27. Nos TRTs, nós temos 7 desembargadores do trabalho. Nós vamos ver na aula do artigo 115, não vamos adiantar as coisas, mas deixa anotado aí no seu material. Professor, eu já anotei. Anota de novo, porque quando você olhar, já vai servir como revisão. No TSE, nós temos no mínimo 7 ministros, TRE, 7 juízes, desembargadores eleitorais, e no STM, 15 ministros. Nas aulas dos respectivos artigos, você poderá aprender mais a fundo. Por enquanto, serve apenas como anotação. Bom, são escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Atenção, há um tempo atrás, não muito distante, era mais de 35 e menos de 65. Mas com a emenda constitucional, nós temos a idade aumentada para 70 anos. 70 anos. E lembre-se, inclui o 35 e exclui o 70, porque fala com mais de 35, então 35, ok. E menos de 70, então fez 70, não ok, certo? E vamos trazer à memória o seguinte, que mais de 35 e menos de 70 anos nós temos STF, STJ e TST. Mais de 30 e menos de 70 anos, nós temos os TRFs e TRTs. E mais de 35 e menos de 70 anos, nós temos os ministros civis do STM. Professor, a aula é do TST. Ok, a informação já fica. Não vai fazer mal nenhum a você já deixar anotado o que vem pela frente. Pois bem, de notável saber jurídico e reputação ilibada, da mesma forma que o artigo 101, 103b, 104 exige notável saber jurídico e reputação ilibada, aqui também, para ser ministro do TST, é necessário. E nomeados pelo presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Professor, isso é muito fácil, você só está lendo o artigo, verdade. A gente lê, relê, lê outra vez, assiste videoaula, mas chega na hora da prova, dá branco, não é verdade? E aí vem a questão dizendo para você, maioria simples, maioria relativa, 2/3 do Senado, e a dúvida chega para você e você pode acabar errando a questão. Então anota no seu material, por que não? Aprovação por maioria absoluta do Senado Federal. Eu sei, já disponibilizei esse quadro, verdade, mas você vai colocar no seu material e quando você estiver estudando já vai fazendo a revisão do artigo anterior, já vai fazendo a revisão dos textos. Isso vai facilitar em muito. Aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, STF, CNJ, exceto o presidente, é lógico, o presidente do CNJ é o presidente do Supremo Tribunal Federal, STJ e TST. Maioria absoluta do Senado Federal para a sabatina. E aprovação por maioria simples do Senado Federal, apenas o STM. Perfeito? Bom, no inciso 1º do artigo 111-A vai dizer 1/5 dentre advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos de efetivo exercício, observado o disposto no artigo 94. Artigo 94 está disponibilizado, explica muito bem cada ponto desse aqui. Você tem que voltar na aula do artigo 94 para entender a fundo. Por hora, o importante é você lembrar dos requisitos, tá? E lembrar que no TST também há o 5º constitucional, que envolve não só os advogados, mas também membros do Ministério Público do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Lá no artigo 128, você vai ver que o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, e esse Ministério Público da União compreende o MPF, MPT, MPM, MPDFT. Então, não é membro do Ministério Público da União, é só o membro do Ministério Público do Trabalho. E ainda há o Ministério Público dos Estados. Mas esses detalhes a gente aprende melhor na aula do artigo 128. Por hora, basta você saber que é membro do Ministério Público do Trabalho. E o 5º constitucional, trazendo aqui uma pequena revisão, ele vai envolver um procedimento simples, que nos informa da seguinte maneira. O procedimento é o órgão de representação da classe, no caso o MPT e a OAB, vão elaborar uma lista sêxtupla e vão enviar para o tribunal
competente. O tribunal forma a lista tríplice e envia para o chefe do executivo, que nos 20 dias subsequentes escolherá um de seus integrantes, ok? Isso serve aqui, olha, para o TRF, o TJ, TJDFT, TST, artigo 111-A, a gente já tinha mencionado isso na aula do artigo 94, e o TRT, artigo 115, tá? Os requisitos, membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados, notável saber jurídico, reputação ilibada, mais de 10 anos de carreira. Professor, o membro do Ministério Público não precisa ter notável saber jurídico e reputação ilibada? Claro que sim, já está implícito. Quando ele entra na carreira, ele já prova estes requisitos, tá? Essa aula você vê de forma completa lá no artigo 94. Está aí o slide para você e o link da aula. Muito bem, como fica então a composição do TST? 27 ministros. 27 ministros e os requisitos são que eles possuam mais de 35 anos e menos de 70, notável saber jurídico, reputação ilibada, e nós teremos os 27 ministros divididos da seguinte forma: 21 ministros escolhidos dentre os desembargadores federais dos TRTs, tá? 21 ministros. E 6, professor, essa conta sua não bate, porque 1/5 de 27 dá 5, alguma coisa. Verdade. Então, arredonda-se para mais, não para menos, porque para menos você não vai ter 1/5. E você precisa cumprir os ditames constitucionais, tá? Então, de 5, alguma coisa, a gente arredonda para 6. Então, temos membros do Ministério Público do Trabalho e advogados. Obviamente, 3 de cada. Então, eles vão precisar ter mais de 10 anos de carreira e também a reputação ilibada, conforme nós explicamos no slide anterior. Os membros do Ministério Público do Trabalho já provam o requisito no ingresso da carreira. E o inciso 2º diz: os demais, dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior. Preste atenção e o que você deve grifar aí na sua Constituição. Os demais, dentre juízes dos tribunais regionais do trabalho, dos TRTs, ok? Oriundos da magistratura da carreira. Grifa no seu material. Por quê, professor? Porque no TRT também há o 5º constitucional. Então, o desembargador lá do TRT, que já entrou pelo 5º constitucional, não pode entrar por este tipo de indicação, porque essa indicação ela só é para os oriundos da carreira, aquele que ingressa como juiz substituto, depois ele vai ser o titular da vara, e depois, por antiguidade ou merecimento, ele chega até o TRT como desembargador. Esse vai ser indicado pelo próprio Tribunal Superior, ok? É a grande maioria que nós vimos, os 21. Professor, mas por que isso? Porque senão 1/5 não vai ser mais 1/5. Se eu tenho desembargadores do TRT que já fizeram parte do 5º e eles vão ser indicados por outra forma, aquele 1/5 lá, da mesma forma que nós arredondamos para mais, porque não poderia ser menor, ele também não vai poder ser maior. Isso é uma lógica que você entendendo resolve muitas questões. O parágrafo 1º vai dizer: a lei disporá sobre a competência do Tribunal Superior do Trabalho. Não se preocupe quanto a isso. Isso fica na parte de estudo das matérias relacionadas ao direito do trabalho. O que você tem que saber é que a lei vai dispor sobre essa competência, tá? E no parágrafo 2º, funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira. O Tribunal Superior do Trabalho também tem a sua própria escola de formação e também tem o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Podemos comparar de certa forma com o CNJ. É lógico que o CNJ tem muito mais abrangência, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de 1º e 2º graus, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante, um órgão administrativo, orçamentário, financeiro e patrimonial,
que vai efetuar o controle interno da Justiça do Trabalho. E também, no parágrafo 3º, compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar e julgar, originariamente, a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Já falamos em outros vídeos que cada tribunal precisa garantir a eficácia, a autoridade das suas decisões. É de competência de cada tribunal processar e julgar reclamações. Simples. Fizeram uma emenda para incluir. Tudo bem, está aí o texto, fica bem mais explícito. Mal não vai fazer, e está na Constituição, então está aí para você a aula do artigo 111 e 111-A. Na próxima aula, artigo 112, Varas da Justiça do Trabalho. Não se esqueça de visitar as aulas do artigo 92, 101, 103b, 104, para complementar os seus estudos, tá? Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.